Boa noite. Diminua as luzes, ajuste o travesseiro e permita que a respiração fique mais lenta. Você está entrando nos arquivos do espaço profundo. Aqui, o tempo desacelera e o universo se revela sem pressa. Se quiser, comente de onde você está ouvindo agora, enquanto se prepara para descansar. E agora, enquanto sua mente desacelera, vamos explorar juntos uma nova ideia sobre o cosmos, guiados pelo conhecimento acumulado da ciência e pelo silêncio profundo do espaço. No silêncio profundo do cosmos, existem objetos tão densos e poderosos que nem mesmo a luz consegue escapar de sua influência gravitacional. Os buracos negros representam uma das mais fascinantes consequências das leis fundamentais da física, nascidos do colapso gravitacional de estrelas massivas, que chegaram ao fim de suas vidas nucleares. Quando uma estrela com massa superior a 25 vezes a massa do nosso Sol esgota seu combustível nuclear, as forças que mantinham seu equilíbrio durante milhões ou bilhões de anos cessam abruptamente. Sem a pressão da radiação gerada pelas reações nucleares em seu núcleo, a gravidade vence definitivamente, comprimindo toda aquela matéria em um ponto de densidade teoricamente infinita, conhecido como singularidade. Albert Einstein, através de sua teoria da relatividade geral publicada em 1915, forneceu as bases matemáticas que prediziam a existência desses objetos extraordinários. Suas equações descreviam como a matéria e a energia curvam o tecido do espaço-tempo, e em casos extremos, essa curvatura pode se tornar tão intensa que cria uma região da qual nada pode escapar. O termo buraco negro foi cunhado pelo físico John Wheeler em 1967, mas a primeira descrição matemática desses objetos havia sido desenvolvida décadas antes pelo físico alemão Karl Schwarzschild, que encontrou uma solução exata para as equações de Einstein apenas meses após sua publicação, ironicamente enquanto servia como soldado na Primeira Guerra Mundial. A fronteira que define um buraco negro é chamada de horizonte de eventos, uma superfície esférica invisível, além da qual nenhuma informação pode retornar ao universo exterior. O raio dessa superfície, conhecido como raio de Schwarzschild, depende diretamente da massa do objeto colapsado. Para um buraco negro com a massa do nosso Sol, esse raio seria de aproximadamente 3 km, enquanto para um buraco negro com a massa de 3 sóis solares, seria de cerca de 9 km. Esses gigantes cósmicos não são raros no universo. Observações astronômicas modernas revelaram que praticamente todas as galáxias possuem buracos negros supermassivos em seus centros, com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa solar. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, abriga em seu núcleo um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A asterisco, com uma massa equivalente a aproximadamente 4 milhões de sóis. A detecção direta desses objetos permaneceu impossível durante décadas, uma vez que, por definição, eles não emitem luz. Contudo, sua presença pode ser inferida através dos efeitos gravitacionais que exercem sobre a matéria ao seu redor. Quando o material cai em direção a um buraco negro, forma-se um disco de acreção extremamente quente, que brilha intensamente antes de cruzar o horizonte de eventos para sempre. Em 2019, a humanidade testemunhou um marco histórico quando o Event Horizon Telescope conseguiu capturar a primeira imagem direta da sombra de um buraco negro supermassivo, localizado no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz de distância. Essa conquista tecnológica confirmou visualmente as previsões teóricas de Einstein com precisão extraordinária. Os buracos negros estelares, formados pelo colapso de estrelas individuais, são muito mais comuns e menores que seus primos supermassivos. Estima-se que apenas em nossa galáxia existam centenas de milhões desses objetos, a maioria deles completamente isolados e invisíveis, vagando silenciosamente pelo espaço interestelar. A física que governa esses objetos extraordinários desafia nossa intuição cotidiana. Próximo ao horizonte de eventos, os efeitos da relatividade geral se tornam extremos. O tempo dilata drasticamente, de modo que um observador externo veria qualquer objeto caindo em direção ao buraco negro desacelerar progressivamente, sua imagem congelando no horizonte de eventos, enquanto sua luz se torna cada vez mais vermelha, até desaparecer completamente. Para o objeto em queda livre, no entanto, o tempo flui normalmente, e ele cruza o horizonte de eventos em um tempo finito, continuando sua jornada inexorável em direção à singularidade central, onde as leis conhecidas da física cessam de funcionar,
e nossa compreensão atual do universo encontra seus limites fundamentais. A aproximação de um buraco negro ao nosso sistema solar desencadearia uma cascata de fenômenos físicos que transformariam completamente a arquitetura gravitacional que mantém nosso mundo em equilíbrio há bilhões de anos. Para compreender essa transformação, devemos primeiro entender como a gravidade molda o cosmos ao nosso redor. O espaço-tempo, essa tela fundamental sobre a qual toda a realidade física se desenrola, pode ser imaginado como uma membrana elástica que se deforma sob a presença de massa e energia. Nosso Sol, com sua massa de aproximadamente 2 vezes 10 elevado à 30ª potência quilogramas, cria uma depressão suave nessa membrana, mantendo os planetas em órbitas estáveis, através de uma delicada dança gravitacional que perdura há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Um buraco negro, mesmo um de massa estelar modesta equivalente a 10 sóis, criaria uma deformação no espaço-tempo incomparavelmente mais intensa. Enquanto a curvatura causada pelo Sol se estende suavemente por bilhões de quilômetros, a curvatura extrema de um buraco negro se concentra em uma região relativamente pequena, criando um poço gravitacional de profundidade quase infinita. Quando 2 objetos massivos se aproximam no espaço, suas influências gravitacionais começam a interagir muito antes de qualquer contato físico. No caso de um buraco negro se aproximando do sistema solar, os primeiros efeitos seriam detectáveis quando o intruso ainda estivesse a várias unidades astronômicas de distância, uma unidade astronômica sendo a distância média entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A força gravitacional diminui com o quadrado da distância, mas a influência de um buraco negro seria perceptível muito além de sua vizinhança imediata. A uma distância de 100 unidades astronômicas, equivalente a cerca de 15 bilhões de quilômetros, um buraco negro de 10 massas solares já começaria a perturbar sutilmente as órbitas dos planetas externos, causando pequenas mas mensuráveis alterações em seus períodos orbitais. À medida que o buraco negro se aproximasse, digamos a uma distância de 50 unidades astronômicas, aproximadamente a órbita de Plutão, os efeitos se tornariam dramaticamente mais pronunciados. As órbitas planetárias, que permaneceram estáveis por éons, começariam a apresentar excentricidades crescentes, com alguns planetas sendo gradualmente acelerados em direção ao Sol, enquanto outros seriam empurrados para órbitas mais distantes. A interação gravitacional entre o Sol e o buraco negro criaria um sistema binário temporário, com ambos os objetos orbitando ao redor de seu centro de massa comum, conhecido como baricentro. Para um buraco negro de 10 massas solares, esse baricentro estaria localizado bem além da superfície solar, criando uma dança cósmica complexa que alteraria fundamentalmente a estabilidade de todo o sistema. Os planetas gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, seriam os primeiros a sentir profundamente essa perturbação. Júpiter, com sua massa equivalente a 318 vezes a massa da Terra, atua normalmente como um aspirador cósmico, protegendo os planetas internos de asteroides e cometas através de sua poderosa influência gravitacional. Com a aproximação do buraco negro, essa proteção seria comprometida, e a própria órbita de Júpiter se tornaria caótica e imprevisível. A física orbital que governa esses movimentos é descrita pelas leis de Kepler, refinadas pela mecânica newtoniana e posteriormente pela relatividade geral de Einstein. Em condições normais, essas leis predizem órbitas elípticas estáveis e previsíveis. Contudo, a introdução de um terceiro corpo massivo, especialmente um tão denso quanto um buraco negro, transforma o sistema em um problema de 3 corpos, notoriamente complexo e frequentemente caótico. Os efeitos de maré gravitacional se tornariam particularmente importantes à medida que o buraco negro se aproximasse. Esses efeitos surgem porque a força gravitacional varia com a distância, sendo mais intensa no lado do objeto mais próximo ao buraco negro e mais fraca no lado oposto. Para planetas sólidos como a Terra, isso criaria tensões internas enormes, potencialmente causando atividade vulcânica intensa e terremotos de magnitude sem precedentes. A atmosfera terrestre também responderia a essas forças de maré. As camadas atmosféricas mais externas começariam a se distorcer, criando padrões climáticos extremos e potencialmente causando a perda gradual de nossa proteção atmosférica para o espaço. Os oceanos experimentariam marés de proporções catastróficas, com ondas que poderiam alcançar alturas de centenas de metros. Mesmo a uma distância de várias unidades astronômicas, os efeitos relativísticos do buraco negro começariam a se manifestar.
o tempo passaria ligeiramente mais devagar em regiões de campo gravitacional mais intenso, um fenômeno conhecido como dilatação gravitacional do tempo. Embora esses efeitos fossem minúsculos para observadores na Terra, eles seriam mensuráveis por nossos instrumentos mais precisos. A radiação eletromagnética também seria afetada pela presença do buraco negro. A luz das estrelas passando próximo ao objeto seria curvada por sua intensa gravidade, um efeito conhecido como lente gravitacional. Isso criaria distorções visuais no céu noturno, com algumas estrelas aparecendo duplicadas ou magnificadas, enquanto outras desapareceriam temporariamente atrás da sombra gravitacional do buraco negro. A detecção e monitoramento de um buraco negro se aproximando do sistema solar exigiria o emprego coordenado das mais avançadas tecnologias astronômicas disponíveis à humanidade, representando um desafio observacional sem precedentes na história da ciência. Nossa capacidade atual de detectar e estudar esses objetos extremos evoluiu dramaticamente nas últimas décadas, transformando-os de curiosidades teóricas em realidades observacionais bem documentadas. Os telescópios ópticos tradicionais, mesmo os mais poderosos como o Telescópio Espacial Hubble ou os observatórios terrestres de nova geração, equipados com óptica adaptativa, seriam limitados na detecção direta de um buraco negro isolado, uma vez que esses objetos não emitem luz visível. Contudo, sua presença seria revelada através de efeitos gravitacionais sutis, mas mensuráveis sobre a luz das estrelas de fundo. O fenômeno da microlente gravitacional se tornaria nossa principal ferramenta de detecção precoce. Quando um buraco negro passa entre a Terra e uma estrela distante, sua gravidade atua como uma lente natural, magnificando temporariamente o brilho da estrela de fundo. Esse efeito, previsto pela teoria da relatividade geral, já foi observado milhares de vezes por projetos de monitoramento como o OGLE, Observational Gravitational Lensing Experiment, e o MOA, Microlensing Observations in Astrophysics. Para um buraco negro se aproximando do sistema solar, esse efeito de lente seria detectável anos ou mesmo décadas antes que outros sinais se tornassem aparentes. Redes automatizadas de telescópios, operando continuamente e monitorando milhões de estrelas simultaneamente, poderiam identificar o padrão característico de magnificação que indicaria a presença de um objeto massivo e compacto em movimento através do espaço interestelar. Os detectores de ondas gravitacionais, representados pelos interferômetros LIGO e Virgo, abriram uma janela completamente nova para a observação de buracos negros. Essas instalações extraordinariamente sensíveis podem detectar as ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, causadas por eventos cósmicos extremos, como a fusão de dois buracos negros, ou a colisão entre um buraco negro e uma estrela de nêutrons. Um buraco negro solitário se aproximando do sistema solar não geraria ondas gravitacionais detectáveis por si só, uma vez que se moveria em linha reta através do espaço. Contudo, se começasse a interagir gravitacionalmente com o Sol ou outros planetas massivos, criando órbitas complexas e instáveis, essas interações poderiam produzir sinais de ondas gravitacionais mensuráveis pelos detectores mais sensíveis. A radioastronomia desempenharia um papel crucial no monitoramento contínuo do intruso cósmico. Radiotelescópios como o Very Large Array no Novo México, o Atacama Large Millimeter Array no Chile e o futuro Square Kilometer Array na Austrália e África do Sul, possuem a capacidade de detectar emissões de rádio extremamente fracas, que poderiam ser produzidas por material interplanetário, sendo acelerado pela gravidade do buraco negro. Quando partículas carregadas são aceleradas em campos gravitacionais intensos, elas emitem radiação síncrotron em frequências de rádio. Mesmo pequenas quantidades de poeira cósmica e gás interplanetário, normalmente invisíveis, se tornariam detectáveis quando aceleradas pela presença do buraco negro, criando uma assinatura observacional única, que revelaria tanto a localização quanto a massa do objeto. Os telescópios de raios-x em órbita, como o Chandra X-Ray Observatory e o XMM Newton, seriam instrumentais na detecção de qualquer material sendo aquecido pela interação com o buraco negro. Quando gás e poeira caem em direção a um buraco negro, formam um disco de acreção que se aquece a temperaturas de milhões de graus, emitindo intensamente em raios X. Mesmo quantidades minúsculas de material sendo capturadas, produziriam sinais detectáveis por esses observatórios especializados. A astrometria de precisão, a ciência de medir posições e movimentos estelares com extrema acurácia,
forneceria dados cruciais sobre a trajetória e massa do buraco negro. Missões como a Gaia da Agência Espacial Europeia, que está mapeando as posições e movimentos de mais de 1 bilhão de estrelas com precisão sem precedentes, seria capaz de detectar as perturbações gravitacionais causadas pela passagem do buraco negro através da vizinhança solar. As medições astrométricas revelariam não apenas a presença do buraco negro, mas também permitiriam cálculos precisos de sua trajetória futura, massa e momento angular. Essas informações seriam essenciais para prever os efeitos específicos que o objeto exerceria sobre cada planeta do Sistema Solar e para desenvolver possíveis estratégias de mitigação ou evacuação. Os espectrômetros de alta resolução, capazes de analisar a luz das estrelas com extrema precisão, detectariam os efeitos Doppler causados pelo movimento orbital induzido pela presença do buraco negro. À medida que estrelas próximas fossem gravitacionalmente perturbadas, suas velocidades radiais mudariam de forma característica, criando assinaturas espectrais que revelariam a influência de um objeto massivo invisível. Redes de detectores de neutrinos, como o IceCube na Antártida e o Super Kamiokande no Japão, poderiam potencialmente detectar neutrinos de alta energia produzidos por processos de acreção extremos ao redor do buraco negro. Embora neutrinos interajam muito fracamente com a matéria comum, os detectores modernos são suficientemente sensíveis para identificar aumentos sutis no fluxo de neutrinos, que poderiam indicar atividade energética associada ao buraco negro. A coordenação internacional seria absolutamente essencial para maximizar nossa capacidade observacional. Redes globais de telescópios, operando em diferentes comprimentos de onda e utilizando técnicas complementares, forneceriam cobertura contínua e redundante, garantindo que nenhum aspecto importante da aproximação do buraco negro passasse despercebido. Sistemas de alerta automático, baseados em algoritmos de inteligência artificial, capazes de processar enormes quantidades de dados observacionais em tempo real, seriam implementados para detectar os primeiros sinais da aproximação do buraco negro e alertar imediatamente a comunidade científica global. Esses sistemas já existem em formas rudimentares para a detecção de supernovas e outros eventos astronômicos transientes. A confirmação científica da aproximação de um buraco negro ao Sistema Solar desencadearia uma resposta humana sem precedentes na história de nossa espécie, mobilizando não apenas a comunidade científica global, mas transformando fundamentalmente a sociedade, a economia e a própria percepção que a humanidade tem de seu lugar no cosmos. Os primeiros sinais da aproximação do buraco negro seriam detectados por uma pequena comunidade de astrônomos especializados, trabalhando em observatórios distribuídos pelo mundo. Esses cientistas, inicialmente céticos e cautelosos, submeteriam suas descobertas a rigorosos processos de verificação e revisão por pares, uma prática fundamental da ciência moderna que garante a confiabilidade das descobertas antes de sua divulgação pública. O protocolo científico exigiria confirmação independente por múltiplos grupos de pesquisa, utilizando diferentes instrumentos e técnicas observacionais. Esse processo, normalmente levando meses ou anos para descobertas astronômicas convencionais, seria dramaticamente acelerado dada a urgência existencial da situação. Redes de comunicação científica, incluindo o sistema de telegramas astronômicos e plataformas digitais especializadas, facilitariam a rápida disseminação de dados e análises entre pesquisadores globalmente. Agências espaciais nacionais e internacionais, incluindo a NASA, a Agência Espacial Europeia, a Roscosmos russa e a Administração Espacial Nacional Chinesa, coordenariam esforços observacionais extraordinários. Missões espaciais em andamento seriam redirecionadas para fornecer dados adicionais sobre o intruso cósmico, enquanto novas missões de emergência seriam planejadas e implementadas com cronogramas drasticamente comprimidos. A divulgação pública dessa descoberta representaria um dos momentos mais significativos na história da comunicação científica. Organizações como a União Astronômica Internacional trabalhariam com governos e organizações internacionais para desenvolver estratégias de comunicação que informassem o público de forma precisa e responsável, evitando pânico desnecessário, enquanto transmitiam a seriedade da situação. Os meios de comunicação global enfrentariam o desafio de explicar conceitos físicos complexos para audiências gerais, necessitando de colaboração próxima com cientistas especializados para garantir precisão factual.
Programas educacionais especiais seriam desenvolvidos para escolas e universidades, ajudando a preparar uma geração de estudantes para compreender e potencialmente contribuir para os esforços de resposta à crise cósmica. Governos nacionais ativariam protocolos de emergência científica, muitos dos quais foram originalmente desenvolvidos para cenários como impactos de asteroides ou erupções vulcânicas supermaciças. Comitês científicos consultivos seriam estabelecidos para assessorar líderes políticos sobre as implicações da aproximação do buraco negro e possíveis estratégias de resposta. A economia global experimentaria flutuações dramáticas à medida que mercados financeiros reagissem à notícia. Setores relacionados à tecnologia espacial, energia e infraestrutura de emergência veriam investimentos massivos, enquanto indústrias dependentes de estabilidade de longo prazo enfrentariam incertezas significativas. Bancos centrais e organizações financeiras internacionais desenvolveriam políticas especiais para manter estabilidade econômica durante o período de crise. Organizações religiosas e filosóficas ao redor do mundo ofereceriam perspectivas diversas sobre o significado existencial da situação. Algumas interpretariam o evento através de lentes escatológicas tradicionais, enquanto outras enfatizariam a importância da unidade humana diante de um desafio cósmico compartilhado. Diálogos interreligiosos e seculares se intensificariam, explorando questões fundamentais sobre o propósito e significado da existência humana. A comunidade científica internacional estabeleceria grupos de trabalho especializados para abordar aspectos específicos da crise. Físicos teóricos trabalhariam em modelos computacionais sofisticados para prever com precisão a trajetória e efeitos do buraco negro. Engenheiros aeroespaciais explorariam possibilidades tecnológicas para missões de observação próxima ou até mesmo tentativas de deflexão gravitacional. Biólogos e ecologistas estudariam os possíveis impactos da perturbação gravitacional sobre a biosfera terrestre. Mudanças na órbita da Terra poderiam alterar padrões climáticos globais, afetar ciclos de marés oceânicas e influenciar comportamentos migratórios de animais que dependem de navegação magnética ou celestial. Planos de conservação de emergência seriam desenvolvidos para proteger espécies e ecossistemas vulneráveis. Psicólogos e sociólogos estudariam as respostas humanas coletivas e individuais à crise existencial. Programas de saúde mental seriam expandidos para apoiar populações enfrentando ansiedade cósmica e incerteza sobre o futuro. Pesquisas sobre resiliência comunitária e cooperação internacional forneceriam insights valiosos para manter coesão social durante períodos de estresse extremo. Educadores em todos os níveis adaptariam currículos para incluir educação sobre física fundamental, astronomia e pensamento científico crítico. Universidades estabeleceriam programas interdisciplinares especiais, combinando física, engenharia, biologia e ciências sociais para formar uma nova geração de especialistas capazes de abordar desafios cósmicos complexos. Organizações internacionais como as Nações Unidas desenvolveriam frameworks para coordenação global de resposta à crise. Tratados e acordos especiais seriam negociados para facilitar compartilhamento de recursos, dados científicos e tecnologias entre nações. A humanidade enfrentaria a necessidade de transcender divisões políticas tradicionais em favor de cooperação baseada em sobrevivência comum. Artistas, escritores e criadores culturais encontrariam inspiração na magnitude cósmica da situação, produzindo obras que explorariam temas de insignificância e grandeza humana, temporalidade e eternidade, isolamento cósmico e conexão terrestre. Essa produção cultural ajudaria a processar coletivamente as implicações emocionais e existenciais da crise. Tecnólogos e engenheiros explorariam possibilidades de preservação da civilização humana através de arquivos digitais abrangentes, cápsulas do tempo tecnológicas e até mesmo projetos especulativos de colonização espacial acelerada. Embora muitas dessas iniciativas fossem impraticáveis dentro dos cronogramas disponíveis, elas representariam esforços simbólicos importantes para manter esperança e propósito coletivo. À medida que a realidade da aproximação do buraco negro se estabelecesse na consciência científica global, a humanidade se confrontaria com os limites fundamentais de nosso conhecimento atual sobre física extrema, tecnologia espacial e nossa capacidade de influenciar eventos em escalas cósmicas. Essa confrontação revelaria tanto a impressionante extensão do conhecimento científico acumulado,
quanto às vastas fronteiras que ainda permanecem inexploradas. A física dos buracos negros opera em regimes onde nossa compreensão teórica encontra suas limitações mais profundas. Próximo ao horizonte de eventos, onde a curvatura do espaço-tempo se torna extrema, as equações da relatividade geral de Einstein predizem comportamentos que desafiam nossa intuição e, em alguns casos, levam a paradoxos aparentes que ainda não foram completamente resolvidos pela física moderna. O paradoxo da informação, formulado pelo físico Stephen Hawking, ilustra uma dessas limitações fundamentais. Segundo a mecânica quântica, a informação não pode ser destruída, mas a física clássica dos buracos negros sugere que qualquer informação que cruze o horizonte de eventos é perdida para sempre. Essa contradição entre dois pilares da física moderna permanece sem resolução definitiva, limitando nossa capacidade de prever com certeza absoluta o que aconteceria com a matéria terrestre se fosse capturada pelo buraco negro. A radiação Hawking, um fenômeno quântico previsto teoricamente, mas nunca observado diretamente, adiciona outra camada de incerteza às nossas previsões. Segundo essa teoria, buracos negros deveriam evaporar lentamente através da emissão de radiação quântica, mas para um buraco negro de massa estelar, esse processo levaria mais tempo que a idade atual do universo, tornando-o irrelevante para escalas de tempo humanas. Nossas limitações computacionais se tornariam gritantemente aparentes ao tentar modelar com precisão a interação gravitacional complexa entre o buraco negro, o Sol e os planetas do Sistema Solar. O problema de três corpos, conhecido há séculos como matematicamente intratável para soluções analíticas exatas, se tornaria um problema de múltiplos corpos de complexidade extraordinária, quando aplicado ao sistema solar completo. Mesmo os supercomputadores mais poderosos disponíveis atualmente, capazes de realizar quintilhões de cálculos por segundo, enfrentariam limitações ao tentar simular com precisão a evolução dinâmica do sistema solar, perturbado por um buraco negro. Pequenas incertezas nas condições iniciais, inevitáveis em qualquer sistema de medição real, se amplificariam exponencialmente ao longo do tempo, devido à natureza caótica da dinâmica gravitacional de múltiplos corpos. Nossa capacidade tecnológica atual para influenciar objetos em escalas astronômicas é essencialmente inexistente. As tecnologias de propulsão mais avançadas disponíveis, incluindo motores iônicos e velas solares, produzem forças minúsculas comparadas às energias envolvidas em dinâmica orbital planetária. A energia necessária para alterar significativamente a órbita da Terra seria equivalente a toda a energia solar, recebida pelo planeta durante milhares de anos. Conceitos teóricos para a deflexão de asteroides, desenvolvidos como medidas de proteção planetária, seriam completamente inadequados para lidar com a aproximação de um buraco negro. Técnicas como impactadores cinéticos ou explosões nucleares, eficazes para objetos de alguns quilômetros de diâmetro, seriam irrelevantes quando aplicadas a um objeto cuja influência gravitacional se estende por milhões de quilômetros. A física de propulsão exótica, incluindo conceitos especulativos como motores de curvatura ou propulsão por antimatéria, permanece firmemente no reino da ficção científica. Embora não violem leis físicas fundamentais conhecidas, essas tecnologias exigiriam avanços em física fundamental e engenharia que estão séculos além de nossas capacidades atuais. Nossa compreensão da estrutura interna dos buracos negros é limitada por horizontes observacionais fundamentais. Uma vez que nenhuma informação pode escapar do interior de um buraco negro, qualquer conhecimento sobre condições além do horizonte de eventos permanece puramente teórico. Isso limita nossa capacidade de prever com certeza os efeitos específicos que diferentes tipos de buracos negros poderiam exercer sobre o sistema solar. As limitações de nossos instrumentos observacionais se tornariam críticas para monitorar a aproximação do buraco negro. Mesmo os telescópios mais avançados têm resoluções limitadas e são sensíveis apenas a certas faixas do espectro eletromagnético. Fenômenos importantes poderiam estar ocorrendo em escalas ou frequências que permanecem inacessíveis à observação direta. A velocidade finita da luz impõe limitações fundamentais sobre nossa capacidade de obter informações em tempo real sobre eventos astronômicos. Sinais de mudanças na trajetória ou comportamento do buraco negro levariam minutos, horas ou até dias para chegar à Terra, dependendo da distância envolvida. Essa latência de informação limitaria severamente nossa capacidade de resposta a desenvolvimentos rápidos na situação.
Nossas teorias sobre gravidade quântica, necessárias para compreender completamente a física de buracos negros, permanecem incompletas e não testadas. Teorias candidatas como teoria das cordas e gravidade quântica em loop fazem previsões diferentes sobre o comportamento de buracos negros em regimes extremos, mas nenhuma foi verificada experimentalmente. A escala temporal dos eventos cósmicos apresenta desafios únicos para a resposta humana. Enquanto a aproximação de um buraco negro poderia se desenrolar ao longo de décadas ou séculos, permitindo tempo para a preparação, os efeitos finais poderiam ocorrer em escalas de tempo muito mais rápidas, potencialmente dias ou horas, limitando severamente as opções de resposta. Nossa compreensão dos efeitos biológicos de campos gravitacionais extremos é praticamente inexistente. Embora compreendamos bem os efeitos da microgravidade experimentada por astronautas, os efeitos de gradientes gravitacionais intensos sobre organismos vivos permanecem largamente teóricos. Isso limitaria nossa capacidade de prever e mitigar impactos sobre a biosfera terrestre. As limitações de recursos globais se tornariam aparentes ao contemplar respostas tecnológicas massivas à crise. A construção de infraestrutura espacial em escala suficiente para influenciar eventos astronômicos exigiria recursos materiais e energéticos, que excedem significativamente a capacidade produtiva atual da civilização humana. Finalmente, as limitações de coordenação internacional e tomada de decisão coletiva representariam obstáculos significativos para implementar qualquer resposta global coordenada. A complexidade de alcançar consenso entre nações com interesses divergentes, especialmente sob pressão de tempo extrema, poderia impedir a implementação de estratégias que exigissem cooperação global sem precedentes. A aproximação de um buraco negro ao sistema solar poderia se manifestar através de diversos cenários distintos, cada um determinado por fatores como a massa do objeto, sua velocidade de aproximação, trajetória específica e momento angular. Esses diferentes cenários produziriam efeitos dramaticamente variados sobre nosso mundo, desde perturbações sutis que se desenrolariam ao longo de milênios, até transformações catastróficas que poderiam ocorrer em questão de décadas. O cenário de passagem distante representaria o resultado mais benigno possível. Nessa situação, um buraco negro de massa estelar modesta, equivalente a 5 ou 10 vezes a massa solar, passaria através da periferia do sistema solar a uma distância de 50 a 100 unidades astronômicas, aproximadamente a região onde orbitam os objetos do cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. Durante essa passagem distante, que poderia durar várias décadas, os planetas internos experimentariam perturbações orbitais mensuráveis, mas não catastróficas. A órbita da Terra poderia se tornar ligeiramente mais excêntrica, alterando sutilmente a distribuição sazonal de energia solar e potencialmente influenciando padrões climáticos de longo prazo. Essas mudanças seriam comparáveis em magnitude às variações orbitais naturais que ocorrem ao longo de dezenas de milhares de anos, devido a influências gravitacionais planetárias. O cenário de captura gravitacional apresentaria consequências muito mais dramáticas. Se o buraco negro se aproximasse com velocidade relativamente baixa e trajetória apropriada, poderia ser capturado gravitacionalmente pelo Sol, estabelecendo uma órbita elíptica altamente excêntrica que o levaria periodicamente através do sistema solar interno. Essa configuração criaria um sistema binário caótico, com o buraco negro e o Sol orbitando ao redor de seu centro de massa comum. A cada passagem do buraco negro através do sistema interno, que poderia ocorrer a intervalos de décadas ou séculos dependendo dos parâmetros orbitais específicos, os planetas experimentariam perturbações gravitacionais intensas. Durante essas passagens periódicas, alguns planetas poderiam ser ejetados completamente do sistema solar, lançados em trajetórias hiperbólicas que os levariam para o espaço interestelar. Outros poderiam ter suas órbitas drasticamente alteradas, potencialmente colidindo com o Sol, ou sendo capturados em órbitas altamente excêntricas, que os levariam alternadamente muito próximos e muito distantes de nossa estrela. O cenário de aproximação direta ao Sol representaria um dos resultados mais espetaculares possíveis. Se o buraco negro seguisse uma trajetória que o levasse a passar muito próximo ao Sol, dentro de algumas dezenas de raios solares, os efeitos de maré gravitacional começariam a distorcer nossa estrela de forma visível. A superfície solar se alongaria em direção ao buraco negro, criando protuberâncias de plasma que poderiam se estender por milhões de quilômetros no espaço.
Esse material solar distorcido formaria correntes de gás quente, fluindo em direção ao buraco negro, criando um espetáculo cósmico de beleza terrível, enquanto nossa estrela seria gradualmente despida de suas camadas externas. O processo de acreção solar produziria emissões intensas de raios X e radiação de alta energia, potencialmente esterilizando qualquer vida remanescente no sistema solar. A luminosidade total do sistema Sol-buraco negro poderia aumentar dramaticamente, tornando-se temporariamente uma das fontes de luz mais brilhantes em nossa região da galáxia. Um cenário particularmente intrigante envolveria a formação de um disco de detritos ao redor do buraco negro, composto por material planetário fragmentado e gás solar capturado. Esse disco, aquecido a temperaturas extremas pela fricção interna e compressão gravitacional, brilharia intensamente em raios X, criando uma versão em miniatura dos discos de acreção, observados ao redor de buracos negros supermassivos em centros galácticos. O cenário de múltiplas passagens introduziria elementos de imprevisibilidade caótica na evolução do sistema solar. Se o buraco negro estabelecesse uma órbita que o trouxesse repetidamente, através do sistema solar em intervalos irregulares, cada passagem alteraria ligeiramente as condições para a próxima, criando uma dinâmica complexa e essencialmente imprevisível. Alguns planetas poderiam sobreviver às primeiras passagens, apenas para serem ejetados ou destruídos em encontros subsequentes. A Terra poderia experimentar uma série de eras glaciais e períodos de aquecimento extremo, à medida que sua órbita fosse repetidamente perturbada, criando condições climáticas que oscilariam entre extremos incompatíveis com a vida complexa. O cenário de fragmentação planetária representaria um dos resultados mais violentos possíveis. Se o buraco negro passasse suficientemente próximo a um planeta para que as forças de maré gravitacional excedessem a força gravitacional que mantém o planeta unido, o mundo seria literalmente despedaçado. Esse limite, conhecido como limite de Roche, varia dependendo da densidade e composição do planeta. Para a Terra, um buraco negro de 10 massas solares precisaria se aproximar a uma distância de aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros para iniciar a fragmentação tidal. O processo resultante criaria um anel de detritos rochosos e metálicos, orbitando o buraco negro, similar aos anéis de Saturno, mas composto por fragmentos de um mundo que uma vez abrigou vida. Cenários envolvendo buracos negros supermassivos, embora estatisticamente muito menos prováveis, produziriam efeitos em escalas completamente diferentes. Um buraco negro com massa equivalente a milhões de sóis poderia perturbar gravitacionalmente o sistema solar inteiro, mesmo a distâncias de centenas de unidades astronômicas, potencialmente ejetando todos os planetas para o espaço interestelar, sem sequer se aproximar do Sol. O cenário de colisão direta, embora extremamente improvável dada a vastidão do espaço, resultaria na aniquilação completa e instantânea de qualquer objeto que cruzasse o horizonte de eventos do buraco negro. A Terra simplesmente desapareceria da existência observável, sua massa adicionada à do buraco negro, sem deixar traços detectáveis para observadores externos. Variações na velocidade de aproximação do buraco negro criariam diferenças dramáticas nos cronogramas desses cenários. Um buraco negro se movendo a alta velocidade através do sistema solar poderia causar perturbações intensas, mas relativamente breves, enquanto um objeto mais lento criaria interações prolongadas que se desenrolariam ao longo de séculos ou milênios. A presença de momento angular no buraco negro, manifestada como rotação, introduziria efeitos relativísticos adicionais conhecidos como arrasto de referenciais. Esses efeitos, embora sutis, poderiam influenciar as trajetórias de objetos próximos de maneiras que diferem das previsões da gravidade newtoniana clássica. Cenários envolvendo múltiplos buracos negros, embora ainda mais improváveis, criariam dinâmicas gravitacionais de complexidade extraordinária. A interação entre 2 ou mais buracos negros no sistema solar produziria padrões de perturbação gravitacional que seriam essencialmente impossíveis de prever com precisão, criando um ambiente caótico onde qualquer resultado se tornaria possível. A contemplação de um buraco negro se aproximando do sistema solar serve como um espelho extraordinário, que reflete tanto a profundidade quanto as limitações do conhecimento científico que a humanidade acumulou ao longo de séculos de investigação sistemática do cosmos. Essa reflexão revela como nossa compreensão atual da física, astronomia e ciências relacionadas se desenvolveu através de uma progressão gradual de descobertas, cada uma construindo sobre fundações estabelecidas por gerações anteriores de pesquisadores.
Nossa compreensão moderna dos buracos negros começou com as equações de campo de Einstein, publicadas em 1915, que descreviam como a matéria e energia curvam o tecido do espaço-tempo. Essas equações, derivadas de princípios fundamentais sobre a natureza da gravidade e geometria, prediziam a existência de regiões onde a curvatura se tornaria tão extrema que nem mesmo a luz poderia escapar. A confirmação observacional dessas previsões teóricas levou décadas para se materializar. As primeiras evidências indiretas vieram através da observação de sistemas binários de raios X, onde uma estrela visível orbitava um companheiro invisível mais massivo. O sistema Cygnus X1, descoberto em 1964, forneceu algumas das primeiras evidências convincentes da existência de buracos negros estelares. A detecção de ondas gravitacionais pelo LIGO, em 2015, representou um marco na confirmação direta das previsões de Einstein sobre a natureza dinâmica do espaço-tempo. Essas ondulações no próprio tecido da realidade, geradas pela fusão de dois buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância, validaram não apenas a existência de buracos negros, mas também nossa compreensão de como eles se comportam em condições extremas. A primeira imagem direta de um buraco negro, capturada pelo Event Horizon Telescope em 2019, demonstrou a precisão extraordinária das previsões teóricas desenvolvidas ao longo de décadas. A sombra circular do buraco negro supermassivo em M87 correspondia quase exatamente às simulações computacionais baseadas na relatividade geral, validando nossa compreensão da física em regimes gravitacionais extremos. Nossa capacidade atual de detectar e estudar buracos negros se baseia em uma infraestrutura observacional que representa o culminar de séculos de desenvolvimento tecnológico. Telescópios ópticos evoluíram de simples refratores galileanos para instrumentos gigantescos, equipados com espelhos de 10 metros de diâmetro e sistemas de óptica adaptativa, que corrigem distorções atmosféricas em tempo real. A radioastronomia, nascida da descoberta acidental de emissões cósmicas de rádio na década de 1930, desenvolveu-se em uma disciplina sofisticada, capaz de detectar sinais extremamente fracos de objetos distantes. Interferometria de linha de base muito longa permite que radiotelescópios separados por continentes funcionem como um único instrumento gigantesco, alcançando resoluções angulares impossíveis com telescópios individuais. Os detectores de ondas gravitacionais representam talvez o ápice da precisão experimental humana. Esses instrumentos podem detectar mudanças no comprimento de braços de 4 km, que são menores que 1/1000 do diâmetro de um próton. Essa sensibilidade extraordinária foi alcançada através de décadas de desenvolvimento em isolamento vibracional, estabilização de laser e técnicas de processamento de sinal. Nossa compreensão da dinâmica orbital, fundamental para prever os efeitos de um buraco negro no sistema solar, se baseia em princípios estabelecidos por Johannes Kepler, no início do século XVII, e refinados por Isaac Newton algumas décadas depois. As leis de movimento planetário de Kepler, derivadas de observações cuidadosas de Marte, forneceram a base empírica sobre a qual Newton construiu sua teoria universal da gravitação. A mecânica celestial moderna utiliza essas fundações clássicas, expandidas pela relatividade geral para situações envolvendo campos gravitacionais intensos. Simulações computacionais de sistemas de múltiplos corpos empregam algoritmos numéricos sofisticados que podem rastrear as interações gravitacionais entre dezenas ou centenas de objetos ao longo de milhões de anos simulados. Nosso conhecimento sobre a estrutura interna dos planetas, crucial para prever como eles responderiam às forças de maré de um buraco negro, deriva de múltiplas disciplinas científicas. Sismologia terrestre, que estuda como ondas sísmicas se propagam através do interior da Terra, revelou a estrutura em camadas de nosso planeta e as propriedades físicas de cada região. Missões espaciais robóticas expandiram esse conhecimento para outros mundos do sistema solar. Sondas como a Galileu em Júpiter, Cassini em Saturno e New Horizons em Plutão forneceram dados detalhados sobre a composição, estrutura e dinâmica de diversos tipos de corpos planetários. Esses dados são essenciais para modelar como diferentes planetas responderiam a perturbações gravitacionais extremas. A astrofísica computacional moderna combina física fundamental com poder computacional avançado para simular fenômenos cósmicos complexos.
Códigos de hidrodinâmica relativística podem modelar o comportamento de gás e plasma em campos gravitacionais intensos, enquanto simulações de N-corpos rastreiam a evolução gravitacional de sistemas estelares e planetários ao longo de escalas de tempo cósmicas. Nosso entendimento da radiação eletromagnética e sua interação com a matéria, desenvolvido ao longo dos séculos XIX e XX, fornece as ferramentas teóricas necessárias para interpretar observações astronômicas. Espectroscopia, a análise da luz dividida em seus componentes de frequência, revela informações detalhadas sobre temperatura, composição química, velocidade e campos magnéticos de objetos cósmicos distantes. A física de partículas e a mecânica quântica, embora desenvolvidas inicialmente para compreender o mundo microscópico, se tornaram essenciais para entender fenômenos astrofísicos extremos. Processos quânticos governam a produção de energia em estrelas, a estrutura de estrelas de nêutrons e potencialmente o comportamento de matéria próxima a buracos negros. Teorias de unificação, que buscam combinar as forças fundamentais da natureza em frameworks teóricos únicos, representam a fronteira atual da física fundamental. Embora ainda não completamente desenvolvidas ou testadas, essas teorias podem ser necessárias para compreender completamente a física de buracos negros e outros objetos extremos. A ciência de materiais moderna, que estuda as propriedades de substâncias sob condições extremas, fornece insights sobre como a matéria se comporta sob pressões e temperaturas que excedem qualquer coisa experimentável em laboratórios terrestres. Essa compreensão é crucial para modelar o comportamento de planetas rochosos submetidos às forças de maré extremas de um buraco negro. A climatologia e ciências atmosféricas, desenvolvidas através do estudo detalhado da atmosfera terrestre e observações de outros planetas, fornecem as bases para prever como perturbações orbitais afetariam padrões climáticos globais. Modelos climáticos computacionais, originalmente desenvolvidos para estudar mudanças climáticas terrestres, podem ser adaptados para explorar cenários de aquecimento ou resfriamento extremo, causados por alterações na órbita da Terra. Nossa capacidade de medir tempo e distância com precisão extraordinária, fundamental para a astronomia de precisão, representa séculos de desenvolvimento em metrologia. Relógios atômicos podem manter precisão de uma parte em 10, elevado à 15ª potência, permitindo detecção de efeitos relativísticos sutis. Interferometria laser pode medir distâncias com precisão de frações de comprimento de onda da luz. A teoria da informação e ciência da computação modernas permitem o processamento e análise de quantidades massivas de dados astronômicos. Algoritmos de aprendizado de máquina podem identificar padrões sutis em dados observacionais que poderiam passar despercebidos por análise humana tradicional. Esses métodos são essenciais para detectar sinais fracos de eventos astronômicos raros. Redes de comunicação global e protocolos de compartilhamento de dados científicos facilitam a colaboração internacional necessária para abordar problemas astronômicos complexos. Sistemas como o Virtual Observatory permitem que pesquisadores acessem e combinem dados de múltiplos telescópios e missões espaciais, criando recursos observacionais mais poderosos que qualquer instrumento individual. A engenharia aeroespacial moderna, desenvolvida através de décadas de exploração espacial, fornece as tecnologias necessárias para missões robóticas de observação e potencialmente para tentativas de deflexão de objetos astronômicos. Sistemas de propulsão iônica, navegação autônoma e comunicações de espaço profundo representam capacidades que seriam essenciais para qualquer resposta tecnológica a uma aproximação de buraco negro. Nosso conhecimento sobre a estrutura e evolução da Via Láctea, nossa galáxia hospedeira, fornece contexto para compreender a probabilidade e características de encontros com buracos negros. Surveys astronômicos como o Gaia estão mapeando as posições e movimentos de bilhões de estrelas, revelando a dinâmica complexa de nossa vizinhança galáctica e identificando objetos compactos que poderiam representar ameaças futuras. A astrobiologia, uma disciplina emergente que combina astronomia, biologia e ciências planetárias, oferece perspectivas sobre como a vida poderia responder a perturbações cósmicas extremas. Estudos de organismos extremófilos terrestres que prosperam em condições de temperatura, pressão ou radiação que seriam letais para a maioria das formas de vida, fornecem insights sobre os limites da resistência biológica. A possibilidade de um buraco negro se aproximar do sistema solar nos confronta com questões fundamentais sobre a natureza da existência humana.
nossa relação com o universo e o significado de nossa presença em um cosmos que opera em escalas de tempo e espaço que transcendem completamente a experiência humana cotidiana. Essa contemplação nos leva a territórios filosóficos profundos que têm ocupado pensadores ao longo da história da humanidade. A fragilidade de nossa existência se torna gritantemente aparente quando consideramos como um único objeto cósmico, seguindo as leis cegas da física, poderia alterar ou terminar completamente a história de nossa espécie e de toda a vida na Terra. Essa realização ecoa o conceito de contingência cósmica, a ideia de que a existência da vida e da consciência depende de uma cadeia delicada de circunstâncias que poderiam ter sido diferentes em incontáveis maneiras. Carl Sagan, o renomado astrônomo e divulgador científico, frequentemente enfatizava nossa condição de poeira estelar, lembrando-nos que os elementos que compõem nossos corpos foram forjados no interior de estrelas que morreram bilhões de anos antes do nascimento do Sol. Essa perspectiva cósmica sugere uma conexão profunda entre a humanidade e o universo, mas também sublinha nossa dependência fundamental dos processos astrofísicos que continuam a moldar o cosmos ao nosso redor. A escala temporal envolvida em eventos cósmicos desafia nossa percepção humana de permanência e continuidade. Enquanto civilizações humanas se desenvolveram ao longo de milhares de anos, e nossa espécie existiu por centenas de milhares de anos, os processos que governam a evolução de estrelas e a dinâmica galáctica operam em escalas de milhões, bilhões ou trilhões de anos. Essa disparidade temporal nos coloca em perspectiva nossa posição como observadores momentâneos de um universo em constante transformação. A questão do propósito emerge naturalmente dessa contemplação. Se o universo opera de acordo com leis físicas impessoais, sem consideração pela vida ou consciência, qual significado podemos atribuir à nossa existência? Algumas tradições filosóficas encontram significado precisamente nessa aparente falta de propósito cósmico, argumentando que somos nós que criamos significado através de nossa capacidade de compreender, apreciar e responder ao universo ao nosso redor. A perspectiva existencialista sugere que a ausência de significado cósmico predeterminado nos liberta para criar nossos próprios valores e propósitos. Diante da possibilidade de extinção cósmica, poderíamos escolher focar na importância das conexões humanas, na busca do conhecimento, na criação artística ou na preservação e expansão da consciência no universo. Por outro lado, algumas tradições filosóficas e religiosas interpretam eventos cósmicos extremos através de lentes que enfatizam ordem, propósito ou design subjacentes. Essas perspectivas podem ver na complexidade extraordinária necessária para a existência de vida consciente, evidência de que o universo possui características que transcendem explicações puramente materialistas. A contemplação de nossa mortalidade cósmica também nos leva a questionar a natureza da identidade e continuidade. Se a humanidade fosse destruída por um evento cósmico, mas informações sobre nossa civilização de alguma forma sobrevivessem e fossem descobertas por inteligências futuras, em que sentido nós continuaríamos a existir? Essas questões ecoam debates filosóficos antigos sobre a relação entre mente e matéria, identidade pessoal e a natureza da consciência. A possibilidade de que eventos cósmicos possam terminar a vida na Terra também nos confronta com questões sobre responsabilidade moral em escalas temporais extensas. Temos obrigações para com gerações futuras que podem nunca existir devido a catástrofes cósmicas? Como devemos equilibrar preocupações sobre riscos existenciais de longo prazo com necessidades humanas imediatas? Alguns filósofos argumentam que a possibilidade de extinção cósmica torna ainda mais importante maximizar o bem-estar e a realização humana no tempo que temos disponível. Outros sugerem que deveríamos investir recursos significativos em tecnologias que poderiam permitir à humanidade sobreviver ou escapar de catástrofes cósmicas, essencialmente apostando no valor futuro da consciência humana. A perspectiva cósmica também influencia como pensamos sobre unidade e diversidade humana. Diante de forças cósmicas que não fazem distinção entre nações, culturas ou ideologias, as divisões que frequentemente dominam assuntos humanos podem parecer artificiais ou triviais. Essa realização pode promover um senso de solidariedade humana, baseado em nossa condição compartilhada como seres conscientes, em um universo vasto e frequentemente indiferente. Paradoxalmente, a contemplação de nossa insignificância cósmica pode também realçar a extraordinária improbabilidade e preciosidade da consciência.
Em um universo composto principalmente de vácuo, radiação e matéria inerte, a emergência de sistemas complexos capazes de contemplar sua própria existência representa um fenômeno de raridade e beleza extraordinárias. A busca científica por compreensão do universo pode ser vista como uma das expressões mais nobres da natureza humana, representando nossa recusa em aceitar passivamente nossa condição de ignorância sobre o cosmos que nos cerca. Através da ciência, transformamos nossa vulnerabilidade cósmica em uma oportunidade para transcender limitações através do conhecimento e compreensão. A arte, literatura e expressão cultural humana ganham dimensões adicionais quando consideradas contra o pano de fundo da vastidão cósmica. Criações humanas que capturam beleza, significado ou verdade podem ser vistas como tentativas de preservar e comunicar aspectos valiosos da experiência consciente, criando legados que transcendem a mortalidade individual. A questão da vida extraterrestre também se torna mais poignante quando consideramos nossa vulnerabilidade a eventos cósmicos. Se a vida consciente é rara no universo, a perda da biosfera terrestre representaria uma tragédia cósmica de proporções inimagináveis. Se a vida é comum, nossa extinção seria menos significativa em termos cósmicos, mas ainda representaria a perda única da perspectiva e cultura humana específicas. Tradições contemplativas e espirituais oferecem recursos adicionais para processar essas realidades cósmicas. Práticas meditativas que cultivam a aceitação da impermanência, gratidão pela existência presente e conexão com algo maior que o self individual podem fornecer estabilidade emocional e perspectiva diante da incerteza cósmica. A educação científica ganha importância adicional quando vista como preparação para a cidadania cósmica. Compreender nossa posição no universo, as forças que moldam nossa existência e os métodos através dos quais podemos investigar a realidade se torna essencial para navegar responsavelmente nossa condição como seres conscientes em um cosmos complexo. Finalmente, a contemplação de cenários cósmicos extremos pode inspirar uma apreciação mais profunda dos aspectos ordinários da existência humana. A estabilidade de nossa órbita planetária, a proteção fornecida por nossa atmosfera e campo magnético, e a energia constante fornecida pelo Sol representam condições extraordinariamente favoráveis que tornaram possível toda a história humana. À medida que nossa compreensão dos buracos negros e fenômenos cósmicos extremos continua a evoluir, novas fronteiras de descoberta científica se abrem diante de nós, prometendo revolucionar não apenas nosso conhecimento teórico do universo, mas também nossas capacidades práticas de detectar, compreender e potencialmente responder a eventos cósmicos de magnitude extraordinária. A próxima geração de telescópios espaciais representará um salto quântico em nossa capacidade observacional. O telescópio espacial James Webb, já em operação, está revelando detalhes sem precedentes sobre a formação e evolução de galáxias primordiais, potencialmente detectando as assinaturas de buracos negros supermassivos em épocas muito anteriores da história cósmica. Futuros observatórios ainda mais avançados poderão detectar buracos negros menores e mais distantes com sensibilidade extraordinária. Projetos como o Extremely Large Telescope, com seu espelho primário de 39 metros de diâmetro, e o Giant Magellan Telescope, oferecerão resolução angular e sensibilidade que permitirão estudos detalhados de fenômenos próximos a buracos negros. Esses instrumentos poderão detectar perturbações gravitacionais causadas por buracos negros isolados, através de efeitos de microlente gravitacional, com precisão muito superior aos telescópios atuais. A evolução da astronomia de ondas gravitacionais promete descobertas revolucionárias nas próximas décadas. Detectores de terceira geração, como o Einstein Telescope proposto na Europa e o Cosmic Explorer nos Estados Unidos, serão centenas de vezes mais sensíveis que os instrumentos atuais. Esses detectores poderão observar fusões de buracos negros em todo o universo observável, fornecendo dados estatísticos abrangentes sobre populações de buracos negros e sua evolução cósmica. Detectores espaciais de ondas gravitacionais, como a missão LISA planejada pela Agência Espacial Europeia, abrirão janelas observacionais completamente novas. Operando no espaço, livres das limitações impostas pela atividade sísmica terrestre, esses instrumentos poderão detectar ondas gravitacionais de frequências muito mais baixas, revelando fenômenos como a inspiração gradual de buracos negros supermassivos ao longo de milhões de anos.
A computação quântica emergente pode revolucionar nossa capacidade de simular sistemas físicos complexos. Computadores quânticos suficientemente poderosos poderiam simular aspectos da física de buracos negros, que são intratáveis para computadores clássicos, potencialmente resolvendo paradoxos teóricos de longa data e fornecendo previsões mais precisas sobre comportamentos em regimes gravitacionais extremos. Avanços em inteligência artificial e aprendizado de máquina estão transformando a análise de dados astronômicos. Algoritmos de IA podem identificar padrões sutis em enormes conjuntos de dados que escapariam à detecção humana, potencialmente descobrindo populações de buracos negros previamente desconhecidas ou detectando sinais precursores de eventos cósmicos raros. O desenvolvimento de redes globais de telescópios robóticos, operando de forma coordenada e automatizada, criará sistemas de alerta precoce para eventos astronômicos transientes. Essas redes poderão detectar e caracterizar rapidamente objetos cósmicos em aproximação, fornecendo avisos com décadas ou séculos de antecedência para eventos que poderiam afetar o sistema solar. Missões espaciais futuras poderão estudar buracos negros de forma mais direta. Sondas robóticas equipadas com instrumentos avançados poderiam ser enviadas para estudar os efeitos de buracos negros conhecidos sobre seus ambientes locais, testando previsões da relatividade geral em regimes gravitacionais extremos e fornecendo dados observacionais impossíveis de obter a partir da Terra. A tecnologia de propulsão avançada, incluindo conceitos como velas de fótons e motores de fusão, poderia eventualmente permitir missões interestelares que estudariam buracos negros isolados em nossa vizinhança galáctica. Embora tais missões estejam além das capacidades tecnológicas atuais, elas representam possibilidades futuras que poderiam transformar nossa compreensão desses objetos extraordinários. Desenvolvimentos em física fundamental podem resolver questões teóricas pendentes sobre a natureza dos buracos negros. Teorias unificadas que combinam relatividade geral e mecânica quântica poderiam fornecer descrições completas da física próxima às singularidades, potencialmente revelando se informação é realmente perdida quando cruza horizontes de eventos, ou se existe algum mecanismo de preservação ainda não compreendido. Experimentos de laboratório usando análogos de buracos negros, criados através de fluidos em movimento ou condensados de Bose-Einstein, estão fornecendo insights sobre aspectos da física de buracos negros, que podem ser testados em ambientes controlados. Esses experimentos podem eventualmente detectar análogos da radiação Hawking, confirmando previsões teóricas sobre evaporação de buracos negros. A astrobiologia avançada pode desenvolver modelos mais sofisticados de como a vida poderia responder a perturbações cósmicas extremas. Estudos de organismos extremófilos e experimentos de exposição espacial estão expandindo nossa compreensão dos limites da vida, potencialmente identificando estratégias de sobrevivência que poderiam ser relevantes para preservar a biosfera durante eventos cósmicos disruptivos. Tecnologias de preservação de informação, incluindo armazenamento de dados em cristais de quartzo ou até mesmo em estruturas de DNA sintético, poderiam permitir a criação de arquivos da civilização humana capazes de sobreviver a catástrofes cósmicas. Esses arquivos poderiam preservar conhecimento, cultura e história humana para descoberta por futuras inteligências. O desenvolvimento de habitats espaciais autossustentáveis representa uma possível estratégia de longo prazo para reduzir a vulnerabilidade humana a eventos cósmicos que afetam planetas individuais. Colônias espaciais distribuídas por todo o sistema solar poderiam servir como backup da civilização humana, garantindo continuidade mesmo se a Terra fosse afetada por perturbações cósmicas. Avanços em engenharia planetária, embora ainda altamente especulativos, poderiam eventualmente fornecer capacidades para modificar órbitas planetárias ou proteger planetas de influências gravitacionais externas. Conceitos como motores planetários ou escudos gravitacionais permanecem no reino da ficção científica, mas representam possibilidades teóricas que poderiam ser exploradas por civilizações tecnologicamente avançadas. A comunicação interestelar avançada poderia permitir coordenação com outras civilizações tecnológicas para responder coletivamente a ameaças cósmicas. Embora não tenhamos evidência atual de outras civilizações, o desenvolvimento de capacidades de comunicação interestelar prepararia a humanidade para a colaboração cósmica caso tais civilizações sejam descobertas. Simulações de realidade virtual extremamente avançadas poderiam permitir exploração detalhada de cenários cósmicos complexos, ajudando cientistas e tomadores de decisão
a compreender as implicações de diferentes estratégias de resposta. Essas simulações poderiam incorporar física relativística completa, dinâmica de múltiplos corpos e até mesmo aspectos sociológicos de resposta humana a crises existenciais. Redes de sensores distribuídos por todo o sistema solar poderiam fornecer monitoramento contínuo de perturbações gravitacionais, campos magnéticos e fluxos de partículas que poderiam indicar a aproximação de objetos cósmicos massivos. Essa infraestrutura de detecção precoce seria essencial para maximizar o tempo de preparação disponível para responder a ameaças cósmicas. A biotecnologia avançada poderia desenvolver organismos ou ecossistemas modificados, capazes de sobreviver a condições ambientais extremas, que poderiam resultar de perturbações cósmicas. Esses desenvolvimentos poderiam incluir plantas capazes de fotossíntese em condições de baixa luminosidade, ou micro-organismos capazes de manter ciclos biogeoquímicos essenciais durante períodos de instabilidade climática extrema. Finalmente, o desenvolvimento de uma ética cósmica, que considera responsabilidades morais em escalas de tempo e espaço que transcendem experiência humana tradicional, poderia guiar decisões sobre alocação de recursos para pesquisa de riscos existenciais e desenvolvimento de capacidades de resposta a ameaças cósmicas. Essa ética consideraria não apenas a sobrevivência humana, mas também a preservação da vida e consciência como fenômenos cósmicos raros e valiosos. Enquanto nossa jornada através dos mistérios de um buraco negro se aproximando da Terra chega ao fim, somos deixados com uma compreensão mais profunda, tanto da grandeza quanto da fragilidade de nossa existência no cosmos. O universo se revela como um teatro de forças e fenômenos que operam em escalas que desafiam a imaginação humana, onde objetos de densidade inimaginável podem alterar o destino de mundos inteiros através da simples aplicação de leis físicas fundamentais. A contemplação desses cenários cósmicos extremos nos ensina que vivemos em um universo de beleza terrível, onde a mesma física que permite a existência de estrelas, planetas e vida também pode criar objetos tão extremos que desafiam nossa compreensão. Os buracos negros representam fronteiras literais do conhecimento humano, regiões onde nossas teorias mais bem-sucedidas encontram seus limites e onde a realidade pode ser fundamentalmente diferente de qualquer coisa que possamos experimentar diretamente. Nossa exploração revelou como a ciência moderna, construída através de séculos de observação cuidadosa, experimentação rigorosa e desenvolvimento teórico, nos fornece ferramentas poderosas para compreender mesmo os fenômenos mais extremos do cosmos. Desde as equações de Einstein que predizem a existência de buracos negros, até os detectores de ondas gravitacionais que confirmam suas colisões, a humanidade demonstrou uma capacidade extraordinária de transcender limitações sensoriais e compreender aspectos da realidade que estão completamente além da experiência cotidiana. Ao mesmo tempo, nossa jornada destacou as limitações profundas que ainda enfrentamos. Nossa capacidade de influenciar eventos em escalas astronômicas permanece essencialmente inexistente, e nossa compreensão de física fundamental ainda contém lacunas significativas, especialmente nas interfaces entre relatividade geral e mecânica quântica. Essas limitações nos lembram que, apesar de nossos avanços impressionantes, permanecemos como observadores em grande parte passivos de um cosmos, cujas operações transcendem vastamente nossa capacidade de controle. A possibilidade de um buraco negro se aproximar do sistema solar nos confronta com questões fundamentais sobre preparação para eventos de baixa probabilidade, mas alta consequência. Como devemos equilibrar investimentos em pesquisa e tecnologia para abordar ameaças cósmicas e especulativas contra necessidades humanas mais imediatas e certas? Essas questões ecoam debates mais amplos sobre gestão de risco em escalas temporais que excedem experiência humana normal. Nossa exploração também revelou como eventos cósmicos extremos podem servir como catalisadores para a cooperação humana e avanço científico. A necessidade de compreender e potencialmente responder a ameaças cósmicas transcende fronteiras nacionais, ideológicas e culturais, criando imperativos para a colaboração que poderiam acelerar tanto o progresso científico quanto a unidade humana. A perspectiva cósmica que emerge dessa contemplação oferece tanto humildade quanto inspiração. Humildade diante da vastidão e poder do universo, que pode alterar ou terminar nossa existência através de processos que operam completamente independente de desejos ou ações humanas. Inspiração, através da realização de que,
Apesar de nossa aparente insignificância cósmica, desenvolvemos capacidades extraordinárias para compreender e apreciar a grandeza do universo ao nosso redor. A raridade e preciosidade da vida consciente se tornam mais aparentes quando consideradas contra o pano de fundo de forças cósmicas, que poderiam facilmente extingui-la. Em um universo composto principalmente de vácuo, radiação e matéria inerte, a emergência de sistemas capazes de contemplar sua própria existência representa um fenômeno de extraordinária improbabilidade e beleza. Nossa capacidade de encontrar significado e propósito mesmo diante da possibilidade de extinção cósmica demonstra aspectos resilientes e transcendentes da natureza humana. Através da arte, ciência, filosofia e conexão interpessoal, criamos valores e experiências que possuem significado independentemente de sua duração ou escala cósmica. A busca científica por compreensão emerge como uma das expressões mais nobres da curiosidade e determinação humana. Através da investigação sistemática da realidade, transformamos nossa vulnerabilidade cósmica em oportunidades para transcender limitações através do conhecimento. Cada descoberta científica, desde a detecção de ondas gravitacionais até a primeira imagem de um buraco negro, representa uma vitória da mente humana sobre a ignorância e limitação. A preservação e transmissão de conhecimento ganham importância adicional quando consideradas como legados que poderiam sobreviver mesmo a catástrofes cósmicas. Bibliotecas, arquivos e tradições educacionais representam tentativas de preservar insights e sabedoria acumulados através de gerações, criando continuidade que transcende mortalidade individual. As gerações futuras herdarão tanto os benefícios de nossos avanços científicos, quanto a responsabilidade de continuar expandindo as fronteiras do conhecimento humano. Investimentos em educação científica, pesquisa fundamental e tecnologia observacional representam presentes para futuras gerações que poderão enfrentar desafios cósmicos que apenas começamos a imaginar. A contemplação de cenários cósmicos extremos também nos lembra da importância de apreciar a estabilidade e beleza de nossa situação atual. A órbita estável da Terra, a proteção fornecida por nossa atmosfera e campo magnético, e a energia constante do Sol representam condições extraordinariamente favoráveis que tornaram possível toda a história da vida em nosso planeta. Cada nascer do Sol, cada estação que passa, cada geração que nasce e cresce, representa uma continuação da extraordinária cadeia de circunstâncias que permitiu à consciência emergir e florescer em nosso pequeno mundo. Essa perspectiva pode inspirar gratidão profunda pela experiência ordinária de existir em um cosmos que, apesar de sua vastidão e frequente indiferença, criou condições para que a beleza, amor e compreensão emergissem. Finalmente, nossa jornada através dos mistérios dos buracos negros nos deixa com uma apreciação renovada pelo milagre silencioso da existência consciente. Em um universo governado por leis físicas impessoais, onde forças titânicas moldam o destino de galáxias inteiras, a emergência de seres capazes de contemplar, questionar e encontrar significado representa algo verdadeiramente extraordinário. O cosmos continua sua dança eterna, indiferente às esperanças e medos humanos, mas através de nossa capacidade de observar, compreender e responder com admiração e curiosidade, nos tornamos participantes conscientes nessa dança cósmica. Nossa pequenez física é transcendida por nossa capacidade de compreender a grandeza. Nossa mortalidade é transcendida por nossa capacidade de criar significado. E nossa vulnerabilidade é transcendida por nossa capacidade de encontrar beleza, mesmo diante do desconhecido. E assim, encerramos mais uma jornada pelos arquivos do espaço profundo. Se este conteúdo trouxe calma e curiosidade, inscreva-se no canal para continuar explorando o universo com serenidade e conhecimento. Agora, permita que os pensamentos se aquietem, deixe o silêncio ocupar o espaço ao seu redor e tenha uma boa noite.